Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui de novo nessa aulinha de GA para falar sobre os seguintes tópicos: perpendicularismo, ortogonalidade, ângulos e distâncias. Calma, gente, eu sei que pode parecer muita coisa, tá? É porque esses tópicos aqui, tipo, eles não são tão difíceis, tipo, eles têm uma certa similaridade, porque, tipo, muitos deles têm fórmulas e, tipo, muito raciocíniozinho, tipo, nesse item é tal coisa, nesse item é tal coisa, e por aí vai, sabe? Nos casos, tipo, e etc. Então, tipo, eu decidi juntar tudo junto aqui nesse vídeo, porque fica mais fácil, tá? Talvez fique um vídeo um pouquinho longo, mas é para fechar esses 4 assuntos aqui de uma vez, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver vai ser esses dois tópicos juntos, que na verdade é um tópico só, é para você ver isso, perpendicularismo e ortogonalidade. Que na verdade essas duas palavras elas têm o mesmo significado, digamos assim, né? Eu vou daqui a pouco explicar qual é a diferença entre um e outro, tá? Mas é a mesma coisa. A gente vai ver então os casos, tipo, o que precisa ter para a gente ter duas retas perpendiculares, depois uma reta e um plano perpendiculares, e depois dois planos perpendiculares, certo? Não sei se vocês vão lembrar do vídeo anterior, do tópico anterior, né, que era a posição relativa, que a gente viu lá, por exemplo, posição relativa entre reta e reta, posição relativa entre reta e plano. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ver primeiro o caso reta e reta, depois reta e plano, depois plano e plano, certo? Mas aqui a diferença é que a gente vai ver como que uma reta e outra reta são perpendiculares, são ortogonais entre si, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro tópico, então, reta e reta, a gente vai ter duas retas, R e S, com vetores diretores R' e S', certo? Padrão, né? Então, para a gente ter as duas retas ortogonais, é simplesmente o quê? Vetores diretores têm que ser ortogonais, certo? Porque se você pegar, por exemplo, aqui uma reta R, com o vetor diretor dela tem que ser paralelo a ela, certo? E outra reta aqui, S, com o vetor diretor paralelo a essa. Claramente aqui, se os vetores diretores forem perpendiculares, as retas mesmo, a reta R e a reta S, elas vão ser perpendiculares, certo? Então, é basicamente isso, certo? Agora, só um detalhezinho, qual que é a diferença entre ortogonal e perpendicular? Então, é o seguinte, nessa observação aqui em vermelho eu coloquei essa diferença. Retas ortogonais podem ser concorrentes ou reversas, certo? Se forem concorrentes, disse que também são perpendiculares. Então, é o seguinte, gente, quando você fala ortogonal, as retas elas podem estar em planos diferentes, certo? Porque ó, o que seria duas retas concorrentes ortogonais? Seria isso aqui. Elas estão no mesmo plano, porque não sei se vocês vão lembrar na aula anterior. Para duas retas serem concorrentes, elas têm que estar no mesmo plano, elas têm que ser coplanares, certo? Então elas estão aqui no mesmo plano, certo? E elas estão aqui perpendiculares entre si. Então, elas estão ortogonais entre si. Ok. Duas retas reversas, como eu falei no vídeo anterior, são retas que estão em planos diferentes, certo? Mas elas ainda podem ser perpendiculares. Por exemplo, se tem essa reta aqui e nesse outro plano a gente tem essa outra reta aqui. Se você pegar os vetores diretores, você vai ver que eles vão ser ortogonais e, por consequência, as retas vão ser ortogonais, certo? Então, tudo é ortogonal, certo? Mas quando for concorrente, quando estiver no mesmo plano, aí você pode falar especificamente que elas são perpendiculares, entendeu? Ou seja, retas reversas ortogonais são ortogonais. Retas concorrentes ortogonais, você pode falar que elas são perpendiculares. É a mesma coisa. O que quer dizer? Forma um ângulo de 90 graus entre elas. Mas quando for concorrente, ou seja, que elas estão no mesmo plano, certo? Você pode falar que elas são perpendiculares, certo? A diferença entre esses dois termos aqui é essa, basicamente, né? E é isso. O segundo tópico agora, reta e plano, né? A gente vai ter então uma reta R com vetor diretor R', um plano π com vetor normal N', certo? Então, para essa reta R e esse plano π serem perpendiculares, esses dois vetores têm que ser LD, certo? Ou seja, esses dois vetores têm que ser LD como? Eles têm que ser paralelos a uma mesma reta. Lembra disso? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui o plano π e essa reta R aqui em vermelho, certo? Ela está, por exemplo, ela tá concorrendo aqui nesse plano, certo? A gente tem um vetor normal plano aqui, perpendicular ao plano, né, obviamente, e a gente tem esse vetorzinho R aqui, paralelo à reta, certo? Se eles forem paralelos entre si a uma mesma reta, quer dizer que então que eles são LD, certo? Então quer dizer que essa reta aqui, ela é perpendicular ao coisa, né? Ao plano, no caso. Certo? Uma observação aqui de novo. Se a gente conhecer os vetores diretores U e V do plano π, a gente pode tomar esse vetor N como produto vetorial entre U e V. Aqui vai um detalhezinho, né? Aqui a gente está pegando o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta, certo? Mas caso você se lembre da aula anterior à anterior, quando eu expliquei plano, um plano ele tem dois vetores diretores, certo? Que aqui eu estou chamando de U e V, certo? Mas se vocês lembrarem de produto vetorial,
todo produto vetorial, o vetor resultante do produto vetorial, ele é perpendicular aos dois vetores que o originam, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um plano π aqui, e os vetores diretores dele, por exemplo, aqui, ó, U e V, certo? Esses são os dois vetores diretores. Se eu fizer um produto vetorial entre eles, eu vou conseguir achar um vetor resultante, que eu vou chamar de N, no caso, que ele é perpendicular tanto ao U quanto ao V, certo? Então, consequentemente, como o U e o V eles são paralelos ao plano, consequentemente o V ele vai ser o U vetor V, que é o vetor resultante do produto vetorial, ele vai ser perpendicular também ao plano. Portanto, ele é um vetor normal, certo? Você pode definir dessa forma. O vetor normal de um plano, ele é o produto vetorial entre os dois vetores diretores. Você pode definir dessa forma. Então, caso um exercício de reto e plano aqui, nesse caso de perpendicularismo, te der os vetores diretores do plano, você pode tomar o N como isso aqui, o vetor V, certo? Agora, para terminar essa parte de perpendicularismo e ortogonalidade, para depois a gente passar para ângulos, a gente vai ter o último caso, que é quando dois planos são perpendiculares entre si, certo? Ou seja, se a gente tiver um plano π1 e π2 com vetores diretores, aqui eu escrevi errado, gente, desculpa, não é diretores não, é vetores normais, tá? Vetores normais N1 e N2, para os dois planos serem perpendiculares entre si, o produto escalar entre os dois planos deve ser igual a zero, né? Caso vocês não se lembrem, isso aqui é de extrema importância. Para você verificar se dois vetores são perpendiculares, é só você ver o produto escalar entre eles. Se der zero, quer dizer que os vetores o produto escalar entre eles é igual a zero, certo? Ou seja, aqui eu fiz um desenho que não é perpendicular, obviamente, né, pelo desenho, mas aqui você tem o plano π1 com N1 aqui, aqui é o π2 com N2 aqui perpendicular a ele, aqui o π1 com N1 perpendicular a ele. Caso fosse perpendicular, caso o π1 estivesse mais para cá, caso fosse perpendicular, então o N1 também seria perpendicular a ele. Então é só você verificar, para dois planos serem perpendiculares, os dois vetores devem ser perpendiculares. E para isso acontecer, é só você verificar se o produto escalar entre eles é nulo, certo? É isso. Agora vamos entrando no tópico de ângulos. Agora só uma vista aqui, gente. Aqui a gente vai ver ângulos entre retas, ângulos entre plano e reta, e depois ângulos entre planos, certo? Não tem muito segredo aqui. Aqui vai ter muita formulinha em vermelho, como eu escrevi aqui embaixo, né? Eu não vou fazer dedução dessas fórmulas, porque é muito grande, tá? Muito grande mesmo. E a dedução não importa muito. Então, como eu sempre falo sobre deduções, é só vocês irem no Boulos, foi o livro que eu usei, né? E lá tem toda a dedução explicadinha, certinha. É bom entender dedução? É, mas tipo, não vai ser útil para exercício. O bom é você usar a fórmula, tá? Só de algumas fórmulas aqui que eu vou fazer a dedução porque é importante. Como no caso dessa aqui, para vocês entenderem uma diferençazinha aqui no caso. Mas a maioria aqui eu não vou fazer dedução porque são enormes, tá? E o vídeo ficaria muito grande. Então aqui primeiro, ângulos entre retas, tá? Então, ó, vamos supor que a gente tem duas retas, R e S, que não são ortogonais. Porque se fosse ortogonal, gente, o θ seria 90, ó. Se fossem, né, ortogonais, obviamente que θ é igual a 90 graus, né? Então não tem muito segredo. Então vamos supor duas retas que não são ortogonais, para a gente deduzir essa fórmula aqui. E o θ é o ângulo entre a reta R e a reta S, certo? Aqui o θ pode estar entre 0 e 90, obviamente, né? Ele pode ser qualquer um desses dos extremos também, né? A gente vai pegar agora os dois vetores diretores das retas, o R e o S, e alfa é o ângulo entre os vetores diretores. Escrevi errado aqui. Entre os vetores diretores, certo? Esse alfa ele pode ser entre 0 a π, que é 180 graus, né? Caso vocês não se lembrem disso. Mas ele não pode ser 90, tá? Então, as fórmulas são o seguinte. Para você achar o ângulo alfa, que é o ângulo entre os vetores diretores, ele não é importante, tá, gente? Eu vou explicar o porquê que ele vai aparecer aqui. Na próxima página eu já vou mostrar o porquê. Mas ele não é importante. A fórmula importante é essa aqui, ó. Que você tem que saber. Essa fórmula aqui que indica o ângulo entre duas retas. Por causa que o θ que eu falei aqui em cima, que é o ângulo entre as retas. O alfa é o ângulo entre os vetores diretores, tá? Mas, de qualquer maneira, o cosseno desse alfa é igual ao produto escalar entre o vetor diretor R e o vetor diretor S, dividido pelo produto entre as normas dos vetores. Perfeito. Aqui é quase a mesma coisa, a diferença é que aqui no numerador, esse produto escalar ele vai ficar em módulo, tá? Lembrando, gente, caso vocês não se lembrem, produto escalar é um número, ele resulta em um número, por isso que aqui é módulo, tá? Aqui é módulo. Caso fosse, por exemplo, o produto vetorial entre esses vetores, ó, fazendo aqui no cantinho,
Aí isso aqui seria um vetor, então você tiraria a norma dele, certo? Mas isso aqui não interessa não, tá? Mas é bom também nunca esquecer disso, né? Produto escalar resulta em um número real e produto vetorial resulta em um vetor, tá? Mas por que eu coloquei essa fórmula do alfa final, né? Porque a gente vai ter dois casos aqui que pra gente deduzir a fórmula, tá? Que é o seguinte, ó. No caso 1, vamos supor que a gente tem a reta R aqui e a reta S aqui em pontilhado, tá? E o alfa ele vai estar entre 0 e 90, certo? Ou seja, esse alfa, o θ aqui é o ângulo entre as retas, tá? E aqui eu vou estar supondo que o vetor diretor R está para cá e o vetor S está para cá, certo? Consequentemente, o alfa coincide com o θ, certo? Ou seja, a alfa é igual a θ aqui, e o cosseno de alfa, pelo alfa estar entre 0 e 90 graus, o cosseno de alfa é maior que zero, ele é positivo. Portanto, consequentemente, lembrando do produto escalar, o produto escalar entre o vetor R e o vetor S também é maior que zero, e o cosseno de θ é igual ao cosseno do alfa, por causa que os dois ângulos são iguais, né? Consequentemente, a fórmula do alfa e do θ são iguais. Cosseno de θ é igual a isso aqui, certo? Aí você pode me perguntar, mas cadê o módulo que eu coloquei ali atrás? Vai aparecer logo em seguida. Porque no caso 2, a gente vai estar supondo que o alfa agora é entre π por 2 e π, certo? Seria isso aqui, ó. A gente tem a reta R para cá e a reta S para cá. Aqui a gente tem o mesmo vetor diretor da R para cá, mas supondo que o vetor S daqui de baixo, ele é o sentido oposto, certo? Então, o alfa, que é o ângulo entre os vetores, seria esse ângulo aqui. E o θ é esse ângulo. Caso vocês percebam aqui, ó, o alfa mais o θ dá um ângulo de 180 graus, dá um ângulo π radianos. Então, a gente pode falar aqui, ó, que o θ é igual a π menos alfa, certo? E por todas essas consequências aqui, o cosseno de alfa vai ser negativo, o produto escalar também vai ser negativo, o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de θ vai ser menos cosseno de alfa. Por consequência, o cosseno de θ vai ser o quê? Menos esse produto escalar, certo? Consequentemente, como a gente não está se importando qual é o sentido do ângulo, com o sentido dos vetores diretores, né? Se é para cá, para cá, para cá, para cá, enfim, a gente põe então o módulo. Por causa que no caso de cosseno do ângulo, a gente não está pegando o valor negativo, por causa que não importa o sentido dos vetores diretores. Então é basicamente assim, gente. Pegou duas retas, RS, com os vetores diretores R e S aqui, cosseno do ângulo entre elas é módulo disso aqui, dividido pela produto entre esses dois caras aqui. Produto escalar entre R e S em módulo, porque pode dar negativo, e produto entre as normas dos vetores diretores, certo? É basicamente isso, não tem muito mais segredo. Eu só fiz essa dedução aqui para vocês entenderem de onde que vem a fórmula do alfa, tá? Por que ela é importante aqui? Por causa que o alfa aqui ele vai mudar a situação, certo? E por isso que põe um módulo no fim das contas, entendeu? Então, é isso. Agora aqui, segundo caso, reta e plano, né? Supondo que R seja uma reta e π seja um plano, o ângulo entre π e R, ó, agora é importante, é definido como o ângulo entre a reta R e a sua projeção ortogonal sobre π, exceto se a reta R for perpendicular a π, né? Porque aí, no caso, a gente vai ter que o ângulo θ ele é 90 direto, né? Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com esse parágrafo aqui, eu fiz um desenho, né? Ó, a gente tem aqui o plano π, a reta R em vermelho sendo concorrente, o vetor normal ao plano aqui, perpendicular ao plano, obviamente, né? E aqui, então, esse é o θ, certo? Então, o que eu quis dizer com aquela frase anterior, né? O ângulo entre o plano e a reta, ele é o ângulo entre a reta, no caso, e a projeção ortogonal da reta no plano, entendeu? Por causa que isso aqui, ó, seria a projeção ortogonal da reta no plano, que é como se fosse a sombra dela, né? Então, é esse ângulo aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, então? Então, já falei, o θ é o ângulo entre R e π. O alfa aqui, ó, esse alfa aqui também vai ser importante em dado momento aqui. Ele vai ser o ângulo entre a reta e a reta perpendicular ao plano π. Ou, se vocês quiserem falar, esse alfa é o ângulo entre o vetor normal e a reta R, certo? O N é o vetor diretor da reta perpendicular a π, perfeito. E R é o vetor diretor de R. Então, a gente vai ter duas formulinhas aqui. Essa não vai usar muito, não vai usar. O que vai importar vai ser essa aqui, gente. Porque, ó, pensa comigo. A gente está fazendo a dedução do ângulo entre reta e plano, certo? E o ângulo entre a reta e o plano é esse θ aqui. Então, essa fórmula aqui é importante, tá? Essa aqui. Bom, de qualquer maneira, cosseno desse ângulo alfa aqui, pela geometria do problema, vai ser isso aqui. Vai ser o módulo desse cara aqui dividido pelo produto dessas duas normas aqui. É o ângulo anterior,
que é o ângulo entre os vetores, no caso. Seria entre o vetor R aqui e o vetor N aqui, né? Só que se vocês perceberem novamente, né, esse θ mais esse alfa é igual a π por 2 radianos, é igual a 90 graus. Os dois aqui juntos formam um ângulo de 90 graus. Fazendo toda uma geometria aqui que é desnecessária no problema, você vai chegar que o seno do ângulo θ, que é o nosso ângulo importante aqui, é isso aqui. É o módulo do produto escalar entre o vetor normal e o vetor diretor da reta, tudo isso dividido pelo produto entre as normas do vetor normal e do vetor diretor da reta, certo? Lembrando mais uma vez que esse ângulo ele pode ser de 0 a π por 2, 0 a 90 graus, certo? Né? Podendo ser, obviamente, os dois extremos, né? Claro. Então, é isso. E por fim, para terminar essa parte de ângulos, a gente vai calcular agora como é que a gente acha o ângulo entre dois planos, tá? É muito abstrato isso aqui, gente, mas é necessário, né? Porque pode cair algum exercício disso na prova. Então vamos supor, π1 e π2, dois planos, e θ, novamente o ângulo importante, o ângulo entre as duas retas R1 e R2, que são perpendiculares a π1 e a π2, né? A reta R1 é perpendicular a π1 e a reta R2 é perpendicular a π2, certo? O N1 e o N2, novamente, são vetores normais a π1 e a π2, né? Como sempre. Então, o que vai ser o negócio aqui, né? Novamente, esse parágrafozinho ficou um pouco confuso, mas vamos explicar pelo desenho que eu fiz aqui, ó. A gente vai ter aqui o plano π1 aqui embaixo e o plano π2 um pouco inclinado aqui, certo? O N1, então, ele é perpendicular a esse plano π1, o N1 é perpendicular ao π1 e esse N2 é perpendicular ao π2. Aí, o que eu quis dizer, então? Que esse ângulo θ aqui, ele é o ângulo entre as duas retas R1 e R2, que são perpendiculares ao plano π1 e a π2, certo? É como se você traçasse uma reta no plano que é perpendicular ao plano. E isso em cada plano, no caso, né? E o ângulo entre os dois planos é o ângulo entre essas duas retas, certo? Então, basicamente, é a mesma coisa das coisas anteriores, né? Você vai calcular o cosseno desse ângulo aqui dessa forma. Por que isso, né? Porque essa fórmula aqui é o ângulo entre duas retas. Porque você pega esse vetor aqui, que é o diretor dessa R1, digamos assim, né? E esse vetor aqui, N2, que é o diretor dessa reta R2. Que coincide, né? Esse N1, ele é o normal do π1, mas também é o diretor da reta R1, certo? E esse N2, ele é o vetor normal ao π2, mas também é o vetor diretor da reta R2, certo? Então, esse ângulo aqui, essa fórmula aqui, ela é a fórmula que você usa para calcular o ângulo entre duas retas, né? Porque você pega os vetores aqui. Mas também serve, claro, obviamente, para calcular o ângulo entre dois planos. Nesse caso aqui, você vai pegar os vetores normais ao plano, né? Então, enfim, é isso. Só um detalhezinho, gente, que isso é importante pontuar aqui, né? Esse tópico aqui, que eu chamei de ângulos, a gente calculou ângulos entre retas, entre planos e entre plano e reta. Mas as fórmulas eu sempre dei. As fórmulas sempre apareceram como cosseno do ângulo, seno do ângulo e cosseno do ângulo, certo? Isso aqui é uma função trigonométrica, obviamente que vocês sabem disso, né? Mas caso você quisesse isolar o ângulo, era só você fazer, por exemplo, você pegar a função trigonométrica inversa. No caso do cosseno é o arco cosseno. Então, o θ seria arco cosseno de alguma coisa. O seno seria o arco seno de alguma coisa, certo? O cosseno aqui é a mesma coisa, né? Tangente também tem arco tangente, né? Isso aqui, que são essas funções trigonométricas inversas, a gente vê muito pouco no ensino médio, mas vocês vão ver em pré-cálculo, com certeza, e em cálculo 1 vai usar muito, tá? Muito mesmo. Então, atente-se nisso aqui. Porque se o exercício perguntar, tipo assim, qual é a medida do ângulo? Você vai ter que dar a medida do ângulo mesmo, em radianos ou em graus, certo? E você não vai poder falar, tipo, o ângulo é cosseno de tal coisa igual a tanto. Porque cosseno de algo ou seno de algo dá número, certo? Cosseno de alguma coisa, por exemplo, cosseno de 45 graus dá raiz de 2 por 2, certo? Mas não é isso que ele quer o ângulo. Então, a resposta seria 45 graus ou π por 4 radianos, certo? Então, era só você fazer esse esqueminha aqui, né? Era só você ver quando dá o cosseno e você vai dar a resposta como ângulo. Ou simplesmente colocar a fórmula desse jeito aqui, que o θ, o ângulo que você quer, é arco seno de alguma coisa, entendeu? Então, é isso. Sobre ângulos, era isso que eu queria passar. Distâncias agora. A gente vai ter agora 6 itens, vai demorar um pouquinho, mas nem tanto. A gente vai ter distância de ponto a ponto, de ponta a reta, de ponta a plano, de reta a plano, de reta a reta e de plano a plano, certo? Então, vamos lá. Caso ele peça distância entre dois pontos, como, por exemplo, o ponto A com as coordenadas aqui e o ponto B com as coordenadas aqui. A distância entre eles seria a norma do vetor formado para esses dois planos. Então, é aquela fórmula que a gente vê no ensino médio com uma coordenada a mais.
que vai ser a raiz quadrada entre o quadrado dessa subtração, mais o quadrado dessa subtração e assim por diante, entendeu? Se fosse 2D, você tampa esse z aqui, entendeu? A gente vê lá no ensino médio já que a distância entre dois pontos com duas dimensões seria isso aqui, que tá aparecendo. Como é 3D, tem mais uma coordenada, você acrescenta essa, entendeu? Então isso aqui nem tem muito o que falar, é simplesmente isso mesmo, tá? Agora, distância entre ponto a reta. Tem umas formulinhas bem chatas aqui, mas vamos lá. Isso aqui tem um pouquinho de dedução a mais, mas vamos lá. Ó, a distância do ponto P, que é o nosso ponto em questão aqui, até a reta R, que é a nossa reta em questão, ela é igual à distância entre o ponto P que a gente quer até o outro ponto Q. E esse ponto Q é a projeção ortogonal de P, do ponto P em R. O que é essa projeção ortogonal que eu tanto falo? É a sombra, gente. Então, pensa assim, ó, a gente tem a reta R aqui e a gente tem um ponto P aqui. A sombra do P, ou seja, a projeção ortogonal do P na reta R é o ponto na reta R, no qual essa retinha aqui, PQ, é perpendicular à reta R, certo? É basicamente isso. Lá, quando a gente viu nos tópicos anteriores projeções ortogonais, é a mesma coisa aqui, certo? Então, eu vou chamar essa distância aqui de Hzinho em vermelho, tá? Então, a dedução é a seguinte, porque essa fórmula aqui é importante, que ela vai ser um pouquinho confusa. Sejam A e B, então, pontos A e B, que eu não coloquei aqui no desenho, mas sejam A e B pontos da reta R, certo? Obviamente que os dois não podem ser iguais, porque senão eles seriam coincidentes, né? Então, A e B pontos de R não iguais. A área do triângulo ABP, o que seria esse triângulo ABP? Pensa que, por exemplo, o A está aqui, o B está aqui e o P está aqui. Seria esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo. A área desse triângulo vai ser o quê? Vai ser meio da norma desse vetor aqui. AP vetor AB, isso aqui é um produto vetorial, certo? Caso vocês não se lembrem, mas produto vetorial tem essa propriedadezinha, que tipo assim, se você faz o produto vetorial entre dois vetores lá certinho, vai dar a área de um paralelogramo. Como isso aqui é um triângulo que vai ser meio paralelogramo, então a área aqui é meio da norma desse vetor, certo? Então, caso você não se lembre disso aqui, volta lá na aula de produto vetorial que vocês vão se lembrar com certeza. Mas também a gente pode falar o quê? Que essa mesma área S, eu estou chamando a área de S aqui, ela vai ser a norma desse vetor AB, que seria esse aqui, que eu não desenhei, mas seria esse aqui, vezes a altura, dividido por 2. É base vezes a altura dividido por 2. A forma que a gente sempre usa, né? Se você isolar esse H nessa fórmula aqui, nessa fórmula aqui, a gente vai ter, então, a H, no caso, é a distância entre o ponto P e o ponto Q, certo? É o que a gente quer, né? O H é a distância do ponto P, que é o ponto em questão, até a reta R, que é a reta em questão. Com você unindo essas duas fórmulas aqui, porque a área é a mesma, né? Você vai chegar nessa seguinte fórmula, então, que a distância entre um ponto a uma reta é simplesmente o quê? A norma do vetor resultante do produto vetorial entre AP e AB. O que seria isso, né? A e B são pontos da reta, e o P é o ponto em questão. Guarda isso, ó. Vou colocar até aqui, ó. A e B pertencem à reta. Então, você tem que ter dois pontos da reta. E o P é o ponto em questão, certo? Mas você pode também fazer outra coisa. Se esse vetor AB ele pode ser substituído pelo quê? Pelo vetor diretor de R, né, gente? Porque pensa, ó, esse vetor AB que eu não desenhei aqui, mas era como se ele tivesse aqui, ele está paralelo a essa reta. Você pode, ao invés de pegar isso, caso ele forneça um exercício, você pode pegar o vetorzinho diretor desse R. A dedução seria muito igual. Então, seria o quê? A distância do ponto P até a reta R seria a norma do produto vetorial entre AP e o R dividido pela norma do R. Aqui você tem que ter o quê, então? Um ponto da reta, obrigatoriamente, que vai ser o ponto A, o ponto em questão, que é o que você quer, que é o ponto P, e a reta em questão, você tem que ter o vetor diretor dela, que é o R', certo? Então é isso, gente. A fórmula é ou essa, depende do que você tem. Caso você tenha dois pontos da reta, você usa essa. Caso você tenha um ponto da reta e o vetor diretor, essa aqui, certo? Lembrando, claro, que caso você tenha dois pontos da reta, que estão contidos na reta, né, que estão pertencentes à reta, você pode formar também o vetor diretor, né? É só fazer subtração de pontos. Então, tranquilo. Por fim, aqui, falando de pontos, a gente vai ter aqui a distância entre um ponto a um plano, certo? Então, a distância de um ponto P até um plano P é a mesma coisa que a distância de dois pontos, do ponto P até o ponto Q.
sendo que o Q ele é a projeção ortogonal do ponto P até no plano π, certo? Mas aqui eu decidi, na verdade, depois, a gente vai ignorar esse ponto Q aqui para chegar na seguinte forma, que tem toda a dedução com base nesse ponto Q aqui, mas a forma vai ser a seguinte: a distância do ponto P em questão até o plano π em questão vai ser a o módulo desse produto escalar aqui, que é AP e N, tudo isso dividido pela norma desse N, sendo que o N é o vetor normal ao plano π, e esse A é um ponto qualquer de π, certo? Então aqui, assim como a forma anterior, você tem que ter o quê? Você tem que ter um ponto do plano π e tem que ter o vetor diretor normal ao plano π, certo? Você tem que ter duas coisas então, isso e isso. Agora, para terminar esse tópico de ponto e plano, a gente tem o seguinte: caso você tenha do plano π a equação geral, que é aquela lá que a gente tem aquela fórmula ax mais by mais cz mais d igual a zero, e a gente tem o ponto em questão, que é o ponto P, x0, y0 e z0, então a gente pode adaptar a fórmula para a seguinte coisa: vai ser o módulo dessa soma aqui, dividido pela raiz quadrada desse negócio aqui, certo? Isso aqui é o que, gente? É a fórmula, é a equação geral do plano, com essas coordenadas aqui do ponto P, certo? Dividido pela raiz quadrada disso aqui, que é o que? Os coeficientes da equação geral do plano, certo? Então, é isso. Guarda essa fórmula aqui, que ela também é muito importante. Por quê? Como eu disse na aula de plano, a equação que mais aparece de plano é a equação geral. Então, caso ele peça a distância entre um ponto a um plano, certamente vocês vão usar essa fórmula aqui, com certeza. Agora, distância entre reta a reta, certo? Então, vai ser o seguinte: a distância entre duas retas, R e S, é a mesma coisa que a distância entre pontos A e B, em que uma reta perpendicular comum a R e a S as intercepta. Então, calma, gente, vamos com calma aqui. A gente vai ter aqui, então, três casos, né? Que eu acho que, se não me engano, um deles vai ter um deles apenas que vai ter fórmula, tá? Então, vamos lá. No caso 1, a gente vai ter retas paralelas. No caso 2, retas concorrentes. E as duas são coplanares, né? Sempre lembrando isso, né? Para duas retas serem paralelas ou concorrentes, elas têm que ser coplanares, né? E retas reversas, como sempre, não coplanares, certo? Então, esses são os três casos de distância entre duas retas, né? Isso que eu falei aqui em cima, né, é o seguinte: você tem a reta R e a reta S. Você tem um ponto A da reta R e um ponto B da reta S. A distância entre as duas retas vai ser o quê? A distância entre esses dois pontos, sendo que tem uma reta perpendicular tanto a R quanto a S que intercepta esses dois pontos, entendeu? Então aqui, no caso de paralelismo, a gente vai ter essa distância constante, porque obviamente que como essas duas retas elas são paralelas, a distância aqui ela vai ser sempre igual em todo ponto, né? Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. No caso de concorrentes, o ponto A e B eles vão ser coincidentes. Então a distância da reta R e a reta S vai ser zero. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas já fazendo isso. Quando duas retas são concorrentes, a distância entre elas é zero por causa que elas se interceptam em um ponto, certo? E no caso de retas reversas vai mudar um pouquinho, aí vai ter fórmula, né? Então, vamos lá. No caso 1, que são paralelas, no caso, a gente vai ter... Na verdade, eu vou começar pelo caso 3, que vai apresentar a fórmula em vermelho, que é a mais importante, né? O caso 3, que são as retas reversas, a reta R e a reta S, a gente vai ter o seguinte: vamos tomar dois pontos, um ponto P e um ponto Q, sendo que o P pertence a R e o ponto Q pertence a S, tá? E a gente vai ter também os vetores diretores dessas duas retas, o R e o S, sem muitas complicações, né? Como eu disse lá atrás, em dado momento, o vetor normal a um plano, ele pode ser descrito como produto vetorial entre os vetores diretores das retas, certo? Então, o vetor N, que é isso aqui, R vetor S, é o vetor diretor da perpendicular em comum, certo? Então, a distância dessas duas retas vai ser o quê? A norma disso aqui, o módulo disso aqui, dividido pela norma disso aqui. Muito cuidado aqui, gente, por causa que aqui está mencionando o produto escalar com vetorial. Então é o seguinte: qual você faz primeiro? É só você pensar na lógica, tá? Já vou adiantar que o que você faz primeiro aqui é o vetorial. Por quê? Se você fizer o vetorial primeiro, isso aqui é um vetor, certo? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, certo? E quando você faz no produto escalar, você faz entre vetor e vetor. Então tá certo, né? Tá certo. Caso você fizesse primeiro esse escalar aqui, ó,
o PQ com o R, isso aqui resultaria num número, certo? E depois você faria um número, produto vetorial com outro vetor. Isso não faz sentido, porque produto, ó, lembrando que produto escalar e vetorial, eles são entre vetores, certo? Então, se você começar pelo escalar, você não vai conseguir depois fazer o produto vetorial. Então, você sempre começa pelo vetorial, certo? Por isso eu coloquei esse parênteses aqui, né? Por causa que ele vai aparecer primeiro. Então, você faz o vetorial primeiro, depois faz o escalar, tira o módulo, porque vai ficar sempre positivo, e divide pela norma desse produto aqui, certo? Então, é isso. Então, quando forem retas reversas, você faz isso aqui. Usa essa fórmula, tá? No caso 1 do paralelismo, esse produto vetorial aqui ele vai ser zero, ele vai ser o vetor nulo. Portanto, a fórmula em vermelho aqui embaixo não vai valer, por causa que se isso aqui for zero, então a distância também vai ser zero, certo? Minto, desculpa. O que vai acontecer vai ser aqui embaixo. Isso vai acontecer aqui embaixo, na verdade, né? Esses vetores aqui vão ser ortogonais, lá no caso 2 de concorrência. E aí sim a distância vai ser zero. Igual eu falei aqui atrás, ó, quando duas retas são concorrentes, a distância entre R e S aqui vai ser zero, automaticamente. Não precisa fazer conta aqui. Quando for paralelismo, aí sim eu me confundi um pouco. A distância entre as duas retas vai ser o quê? A distância entre P e S. Sendo que P é um ponto qualquer de R. É só você pegar um ponto qualquer dessa reta R, depois pegar a reta S e fazer distância entre ponto a reta. Que eu já expliquei lá atrás, né? É só você usar aquela fórmula lá do... É só você usar aquela fórmula de distância entre ponto a reta, certo? Então é isso. Essa parte aqui é realmente muito chata, tá? Então, enfim. Quinto tópico vai ser distância entre reta a plano. Caso você tenha uma reta R com vetor diretor R' e um plano π com vetor normal N', vai ser o seguinte, você vai ter dois casos aqui. Se o produto escalar entre esses dois vetores que eu acabei de falar for não nulo, então quer dizer que a reta e o plano são concorrentes. Logo, a distância entre eles é zero. Já vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Caso o produto escalar entre esses dois vetores seja zero, aí a reta e o plano vão ser paralelas ou coincidentes. Então, nesse caso, a distância entre a reta e o plano é igual à distância de um ponto qualquer de R até o plano π. Então, isso aqui seria a distância de ponto até plano, certo? Então, só voltando um pouquinho. Nesse item 1, como que isso aqui daria diferente de zero, né? Vamos pensar nesse caso aqui, por exemplo. Se a reta, vamos supor que ela concorresse aqui, né? Ao plano π. Seria isso aqui. Então, a gente teria o vetor R aqui, certo? E o vetor N aqui, né, no caso. Se fosse perpendicular, daria zero, né? Se fosse perpendicular aqui, esses dois vetores, daria zero aqui. Como não é perpendicular, então não vai dar zero. Então quer dizer que a reta e o plano, eles são concorrentes. Então a distância vai ser zero, obviamente, né? Porque se você pegar uma reta que encosta no plano, então não tem distância entre eles. A distância, então, é zero. Caso fosse isso que eu tinha desenhado antes, a reta paralela ao plano π, então quer dizer que o vetor diretor da reta é o R', ele vai ser perpendicular ao vetor N', né? Se você fizesse aqui, ó, o vetor N' estaria aqui, o vetor R' estaria aqui, eles vão ser perpendiculares. Então quer dizer que o produto escalar entre eles, isso aqui, né, vai ser igual a zero, certo? Portanto, isso aqui vai ser ou paralelo, como eu acabei de falar aqui, ou a reta está contida no próprio plano, certo? Aí a distância entre eles vai ser a distância entre ponto a plano, como eu expliquei lá atrás, certo? Sem muito segredo aqui, tá? E por fim, para acabar essa aula, que está gigantesca já, né? Distância entre plano e plano. Novamente aqui a gente vai ter dois casos, né? A gente vai ter dois planos π, o π1 e o π2, com vetores normais N1 e N2, né? A mesma coisa que no caso anterior. Vamos analisar os vetores normais e ver o que a gente pode achar entre eles. Se eles forem LI, os dois vetores, seria esse caso aqui, por exemplo, né? Seria esse caso aqui, ó. A gente tem um plano π1 aqui e um plano π2 que estaria, por exemplo, concorrendo a esse plano aqui, no caso, né? Então seria isso aqui, ó. Um plano concorre no outro. Eles se interceptam, e essa intercepção aqui é uma reta, certo? E por que seria isso aqui tem que ser LI no caso, né? Porque quer dizer que os dois vetores, o N1 e o N2, eles não são paralelos a uma mesma reta. Entendeu? Por causa que o N1 estaria aqui, eles são em direções opostas no caso, né? E o N2 estaria assim, certo? Então, os dois são LI, portanto, os planos são concorrentes, logo a distância entre eles é zero, certo? Mas,
Caso eles sejam LD, esses dois vetores, ou seja, eles são paralelos entre uma mesma reta, eles são múltiplos um do outro, quer dizer então que os planos eles são paralelos. Ou eles são iguais, ou eles são diferentes. Nesse caso que eles são diferentes, a intersecção deles é zero. É esse caso aqui, ó, eles são paralelos, porém não coincidentes. Eles são distintos. A intersecção deles é zero. Ou eles podem ser o mesmo plano, né? Mas em ser o mesmo plano não tem muito sentido pensar em distância, né? Caso seja esse caso aqui, né, de planos diferentes que são paralelos, a distância entre eles é igual à distância de um ponto qualquer do P1 ao P2. Você pega um ponto daqui e faz a distância do ponto P, por exemplo, até esse plano P1, certo? Que é o que eu já expliquei lá atrás, de distância entre ponto a plano, certo? Então é isso, gente. Esse vídeo fica por aqui. Eu sei que foi muito longo e muito cansativo, mas é muita fórmula mesmo. Como eu disse anteriormente, a dedução das fórmulas, dessas formas de ângulos e de distâncias não é muito importante, tá? Não é mesmo. Mas o negócio é você fazer muito exercício com as fórmulas para você decorar elas e saber usar, tá? Saber mexer no produto escalar, produto vetorial e por aí vai, né? Então, é isso. Espero que você tenha entendido e muito obrigado, gente. Valeu!